Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Gibis, dos 7 jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube, e nós estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, no iTunes e em todos os agregadores de podcasts. É só procurar lá por 7 jagunços que você vai ter um podcast novinho lá, às vezes 2 podcasts toda semana para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Saudações. E pela primeira vez aqui conosco, o Luiz Cláudio, da página Todo Dia um Erro nos Quadrinhos Diferente. E aí, pessoal, tudo beleza? Beleza. E nós trouxemos aqui o Luiz, não para falar de erros nos quadrinhos, porque ele já está cansado de fazer isso todo dia lá no Facebook e no Twitter. Nós trouxemos ele aqui para falar de gibizinhos. E vamos falar dos gibizinhos que nós lemos durante a semana. O Luiz vai falar já do gibizinho que ele leu. Eu vou começar com você, Maurício Dantas. Bom, vamos aproveitar então que a gente está tendo esse mês aí a estreia do Venom, o filme novo do Venom, né? Tempo de Carne. Que se tem alguém levando fé nessa porcaria, levante a mão. Eu não acredito. Dizer que chega a ser pior do que o primeiro é tão ruim que é bom, né? Pois é, então isso significa que esse vai ser melhor do que o primeiro. Só falta ganhar Oscar. Já pensou, Luiz? Você colocando nos seus guias aí do Oscar pra Venom 2. Rapaz, já tem algumas pessoas colocando alguns reviews, né? Algumas impressões. Tem gente que diz que o filme é horrível, mas que a cena pós-crédito é surpreendente. Tem gente dizendo que o filme é divertidíssimo. E tem gente que diz que é esse, que ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Então, vamos ver. Num cinema perto de você. É tipo aquele O Gato de Chapéu, do Michael Myers. Aquele filme é muito ruim. Esse eu vou ver aqui, mas no sofá da minha casa, vocês sabem, né? Daquele jeitinho. Então, por conta disso, eu li um gibizinho de simbionte também, que é o Simbionte Homem-Aranha. Não lembro como foi que ficou traduzido aqui, não. Mas foi uma minissériezinha do Peter David, que saiu lá nos Estados Unidos em 2019, 5 edições. Infelizmente com a arte do Greg Land, mas não tá prejudicando nada aqui não, ainda bem. É um belo gibizinho, é uma mini, na verdade, que se passa na época em que o Peter Parker estava usando o uniforme alienígena, o simbionte. É isso mesmo, Homem-Aranha Simbionte ficou aqui no Brasil e foi publicado no gibi do Venom. Essa primeira minissérie saiu do Venom 8, 9, 10 e 11. E se passa, como eu falei, né, quando o Peter Parker estava usando o uniforme sem saber que era um simbionte. Para ele era um tecido vivo, alienígena, assim, inteligente, mas não achava nada, nunca que era vivo. Um ser que estava parasitando o corpo dele. Ele namorava com a Gata Negra na época ainda, e o vilão dessa primeira história é o Mistério. O Mistério saca que ele tá com um uniforme diferente ali, porque ele consegue ver o Homem-Aranha mudando de roupa, né? Não consegue pegar o rosto, mas sabe disso. Ele chega a usar um pedacinho do simbionte como uma roupa dele também para dar um up nos poderes dele. O Peter David tem aquela escrita muito legal, é um cara que sabe escrever o Aranha também, então a narrativa é muito boa, a história é divertida, a fase do Aranha é uma das minhas fases favoritas, eu já falei isso algumas vezes, tanto no Pilha do Aranha quanto aqui. Gosto muito daquela fase do Tom DeFalco e do Ron Frenz na Amazing Spider-Man. Não foi tão longa assim, mas tem coisas muito boas. Tem essa fase dele voltando de Guerras Secretas com o uniforme, ele aos poucos ficando ali cada vez mais cansado, mais diferente do filme que ele fica emo, né? No quadrinho ele fica só mais cansado, mais forte. Isso leva algumas vezes ele a dar umas pancadas maiores nos vilões lá, mas não fica agressivo, bruto. Olhar é sinal de cansaço. Então, gostei muito, é um gibizinho que eu demorei de começar a ler, assim, eu li a primeira edição quando saiu, em 2019, e aí disse, eu vou esperar sair tudo pra ler. E aí,
pilha se acumula. Quando eu fui ver, já existem 3 minisséries, gente, desse Symbiote Spider-Man. Ele vai ter um tie-in de Carnificina Absoluta, tem essa primeira minissérie, tem outra de 2019 e 2 que saíram agora, 2020 e 2021. Uma que tá indo o Rei das Trevas, que a Panini tá publicando agora, né? Que é o final ali do Donny Cates no Venom. Eu não sei como é que eles vão ligar isso, também fazer um arquivo secreto do No ali, se conectando com o Symbionte. E tá rolando uma minissérie agora também, que ainda não acabou, que é Crossroads, né? Encruzilhadas. Essas eu ainda não li só a primeira, tô com a segunda aqui engatilhada no meu tablet. E toda essa com a arte do Greg Land, como eu falei no comecinho, não prejudica, não tá aquela coisa chatona, não. Ele tá copiando ali algumas poses como sempre, mas a textura do uniforme ficou legal, os efeitos do simbionte estão legais. A gata negra dele tá a cara de qualquer capa da Vogue americana, vocês podem imaginar. Magra, lá, alta e parecendo uma modelo. Não, se tá da Vogue, tá bem, né? Porque normalmente ele copiava era Penthouse, aquela AVN, né? E agora então podendo dar print do Xvideos, né? É Pornhub. Estratégia procurando bitucas de desenho. Então, mas tá legal, assim. Eu não gosto dele. Inclusive, recentemente, né? Todo aquele escândalo com o Joe Bennett. Ele foi desligado do projeto novo da Marvel, o Timeless, e aí botaram um Greg Land no lugar. É muita sacanagem da Marvel isso. Esses caras só caem pra cima, é impressionante. Mas fica a dica aí, um belo politicamente correto, né? Politicamente correto, copiando. Não, eu gostei quando o Greg Land roubou a página que o Liefeld roubou de outro desenhista. Eu acho que foi do Tom Grummett nos Novos Titãs. Naquele finalzinho, Novos Titãs. É uma pessoa patrocinada pela Xerox, pô. Essa primeira mini que você tá falando, eu cheguei a ler, que isso daí ainda chegava banca, ainda chegava gibi na banca do meu tio, né? Eu fazia aquele velho esquema de pegar a revista, ler e devolver. Aí depois da crise da distribuição aqui em Alagoas, no ano passado, que a distribuidora aqui, com quase 40 anos de mercado, faliu. E aí ficou aqui alguns meses sem chegar a gibi, e aí depois assumiu uma distribuidora lá de Pernambuco, aí vizinha do Maurício, e aí meu tio não entrou nesse esquema de distribuição, porque eles estavam pedindo um valor alto, tal, não valia a pena, né? A gente tem que admitir que aqui em Maceió, pelo menos, são poucas as bancas que ainda sobrevivem como banca de revista, né? Normalmente elas são pequenas lojas de conveniência, vendendo água, vendendo refrigerante, sorvete, enfim. E a banca do meu tio é uma dessas que não sobrevivia de revista, né? Um gibis que ele vendia era para mim. E boa parte ele não vendia, né? Porque eu lia e devolvia, então não Picaeta, rapaz. Mas essa história eu cheguei a ler e eu lembro que eu achei muito esquisito os desenhos do Greg Land, né? Que ele tem aquela coisa, né? Todo mundo já sabe, ele copia, ele usa referência fotográfica, só que além dele usar referência fotográfica, ele usa referência fotográfica de filme pornô, né? Então tem isso que ele faz, tá bem menos nessa mini, mas realmente, Peter David no Homem-Aranha não tem erro, né? A indústria de papel manteiga lá nos Estados Unidos é sustentada por ele, né? Pra poder fazer o... Não, e agora, né, a gente teve recentemente aí até o Salvador La Roca, o famoso Sal La Bosta, que me bloqueou no Twitter porque eu compartilhei lá a cópia que ele fez. O cara pegou o boneco do Alien, photoshopou pra esconder as articulações, jogou umas sombras e desenhou o gibi do Alien assim, bicho. Então não precisa nem de papel manteiga mais, Luiz. Joga no Photoshop mesmo e faz. Tira a foto, joga no Photoshop. Às vezes não precisa nem tirar a foto, né? Procura no Google Imagens, no Google. Te contar que uma das falhas assim de cinéfilas que eu tenho é nunca ter visto o Alien. O Alien 1, no caso, né? Porque eu acho que eu já vi o 3 ou 4. Tá na lista lá nesses streams aí pra eu ver. Vou ver se eu vejo até o final das férias eu vejo. Tá sempre em lista, ganha o Oscar, tipo, toda a lista de ranking que eu faço e comparo, enfim, vocês sabem, né?
aparece esse Alien. Eu falei, não é possível que eu nunca tenha visto Alien. Pô, se eu conseguir, por mais que vamos supor, não é, né? Mas se ele for ruim, eu sobrevivi a 2001 no espaço sem dormir. Então, por mais que se eu não gostar, eu pelo menos vou conseguir terminar ele, né? Qual é, É Júlio? verdade. Não, mas pronto, é melhor você ver o filme do que você ler o gibizinho, que tá uma porcaria. Apesar de ser do Philip Johnson, que tá fazendo um bom trabalho no Superman, mas não chega aos pés do gibi da Dark Horse, não. Mas, ainda, a gente tá no assunto, né, Marcos? Alien, simbionte e tudo mais, não fugimos, não. Tá tudo por ali. Mas, tá aí, uma crítica que eu queria fazer, pegando esse seu gancho aí, é que eu acho que valeria a pena você colocar uma arte mais clássica para situar melhor naquele momento do Aranha. Sim, sim, porque como as histórias se passam ali antes do surgimento do Venom, né? Então, realmente. Mais ou menos como foi aquela Arquivos Secretos do Homem-Aranha, do Kurt Busiek com o Pat Olive, que o traço do Olive evocava uma coisa meio dítico, uma coisa meio antigo mesmo, a colorização fazia isso, né? A gente já estava numa época de colorização digital lá, e eles estavam mantendo aquela colorização mais chapada, mais clássica, como eram as antigas. Eu acho que o Greg Land não tem nada a ver com essa proposta aqui. Tem muito artista muito legal aí. Aquele cara que eu mencionei do The Marvels, do Kurt Busiek também, né? Eu já falei alguns pilhas aqui atrás disso. O Yuji Sinar, o cara é ótimo para isso. Ele sabe fazer um traço mais clássico e pegar bem. Eu acho que ele casaria muito. Ele tem um Homem-Aranha muito bom, bem dinâmico na narrativa dele também. E que seria perfeito para esse gibi. O Land não... Gland, né, como a gente chama em off, ele não atrapalha, mas também ele não faz nada pelo gibi, assim dizer. Pô, visualmente é marcante por isso, porque a proposta do gibi é uma, a proposta da arte dele é outra, quase, como você falou, né, fotoporno realista. E fora, assim, vindo pra parte do roteiro, o Peter David, né? E eu quero até perguntar pra você, Maurício, como representante aqui do A Pilha do Aranha, se o Peter David é um dos grandes escritores do Homem-Aranha, porque ele fez ali algumas histórias clássicas, né? Depois ele voltou ali na época do Straczynski, né? Que vocês falaram lá no último Pilha do Aranha. Ele é um dos escritores lá do outro, né? Que foi uma das sagas que o Victor largou, o Homem-Aranha. E ele fez Homem-Aranha 2099, né? Que a gente tava até falando o dia acho que hoje a gente tava falando no grupo, né? Sobre Homem-Aranha 2099. E eu considero o Peter David um dos grandes escritores do Homem-Aranha também. Eu assino embaixo. Inclusive porque os primeiros gibis que eu li do Aranha foram, inclusive, uma história dele com a volta do Devorador de Pecados. Eu não tinha lido a história da Jean DeWolf. Eu acho que falei isso num dos primeiros Pilha do Aranha. Vulgo Piranha, né? E eu adorei aquela história, desenhada pelo seu querido Sal Buscema, que você, maluco, não gostar. Luiz, eu tenho certeza que gosta de Sal Buscema, não é, Luiz? Ah, com certeza, pô. É só o Marco que é maluco mesmo. Ele trabalhou com o Roy Thomas nos Vingadores, pô. A melhor fase dos Vingadores foi aquela lá. Olha aí, tá vendo? Caso encerrado. E aquele gibizinho, bicho, acho que é Homem-Aranha 89 aqui da Abril. Eu li aquilo ali até perder a capa, de tanto que eu gostava daquela história, que aparece o Electro no final, ele acaba morrendo, né, o Devorador de Pecados ali, até o Nick Spencer trazer de volta, infelizmente. O Homem-Aranha 2099 dele, nessa fase do outro, ele tinha um gibizinho, acho que é o Sensational, ou é o Friday? Isso. É o Sensational, né? Friendly Neighborhood Spider-Man. Acho que era esse o Friendly Neighborhood Spider-Man. Eu acho que é esse. Que o Mike Ego chegou a desenhar também. Pouquinho antes da morte saudoso dele. E ele chega a trazer de volta o Tio Ben, que na verdade é o Tio Ben de uma outra realidade, muito antes do Aranha Verso acontecer isso, né? E esse Tio Ben vem parar na realidade principal da Marvel e tudo mais. Então, o Peter David é um bom cronista. Ele faz histórias legais, mas quando ele pega aquelas edições fechadinhas ali, contar uma história, focar num personagem, passar uma mensagem, o cara é imbatível. E dizer que ele foi descoberto trabalhando com vendas na Marvel, né? Ele não é escritor, ele trabalhava com vendas. Começou a dar uma dica aqui e ali, almoçando com os escritores. E aí foi chamado pelo Jim Owsley, né? Ou Christopher Priest. A gente também já comentou disso. Ele que resolveu o ângulo todo lá do Duende Macabro, naquela treta toda que rolou.
do jeito que deu, mas acabou sendo uma saída de mestre mesmo. Eu sou fã do Peter David, o que ele estiver escrevendo, eu vou atrás para ler, principalmente essas mini, né? Ele fez a do Maestro recentemente, que o Dão também comentou no Pilha. Ele tem uma segunda do Maestro que fez sucesso agora, deu continuação. E essa do Simbionte tá rolando aí, como eu falei, já tem 4 minisséries aí, e a quinta tá andando. Então, pra mim, só não é melhor porque não tem um desenhista de época mesmo. Essa fase que tu falou do Devorador de Pecados lá, foi na mesma época que ele tava escrevendo o Hulk? Eu acho que é antes dele escrever o Hulk. Logo Eu acho que é antes também, viu? É um pouquinho antes que ele... Ou tipo assim, pegou um pouquinho tempo dos dois juntos, mas eu acho que é antes. Eu acho que tem uma interseção aí, mas o Aranha é anterior. Tá aí, né? É porque ele escreveu o Hulk muito tempo, né? Ele escreveu o Hulk muito tempo, então você fica meio perdido ali da cronologia, né? Porque ele pegou o Hulk lá atrás, né? E ele reinventou o Hulk, né? Sim. Chovendo molhado elogiar o Hulk dele, porque não tem como não gostar. Gibizão. Ele foi o que o Bendis pros Vingadores, né? Não, olha só essa comparação aí. Até tirar o leite de pedra, né? essa comparação aí é digna do vício. Não, porque. Não, eu vou me retratar aqui, porque, primeiro, eu não acho que aquilo que o. Entre aspas, né? Aquilo que o Bendis escreveu foi Vingadores. Os Vingadores acabaram, sei lá, na fase do Jones, eu acho que é antes dele, né? Acho que teve um cara que escreveu depois do Jones e antes dele. Eu não lembro o nome do cara. Chuck Austin, saudoso Chuck Austin. Teve um arco ali com o namoro, inclusive. Ali que os Vingadores morreram, porque o que veio depois é simplesmente um catadão de educação física. Vem, você, eu escolho aquele ali de trás, entendeu? E foi. Enfim, eu sou meio revoltado, assim, eu gosto muito dessa fase como o gibi massa velho, entendeu? Assim, de você ler, pô, legal, interessante. Agora aquilo não é Vingador. Se uma pessoa voltar lá pra fase, sei lá, até do Stan Lee, ler a fase pré-Heróis Renasce ali, que tá uma porcaria, né? Que é aquela fase pós-jaquetinha ali. Aquilo ali era Vingadores. Agora, o que o Bendis fez, né? Enfim. Ame ou odeio, de qualquer forma, ele realmente, o Bendis, né, no caso, levou os Vingadores para transformou no grupo mais popular, né, porque tava longe de ser o grupo mais popular da Marvel durante muito tempo, né. Não nos entenda mal também, você que está ouvindo aí, ouvinte incauto, lavando a louça, a gente gosta, assim, eu gosto muito desses Vingadores do Bendis, agora é como o Luiz falou, é outra coisa, tem o nome dos Vingadores, coisa. Isso mas é uma reinvenção, aí o que o Luiz falou, é tipo os maiores heróis da Marvel, como se fosse uma Liga da Justiça do Morrison, né, o equivalente da Marvel, mas, tem Avengers, como a galera gosta de, porque é o nível, poder e os... Não, porque ruim mesmo é do Hickman, né, mas isso aí é outra... Treta. Olha aí. E você, Luiz, o que você andou lendo aí pra comentar com a gente? Então, eu tô de férias, né, acho que pelos meus cálculos, eu não tiro férias de mais de 10 dias há 25 meses, né? Então, eu precisava de ler bastante coisa, né? Eu tô numa fase meio enjoada de DC e Marvel, então eu comecei a ler mangá. Eu peguei o primeiro volume de um monte de coisa que estava saindo, fiz até um post no Facebook aí, que eu acho que estava lendo uns 18 números 1, e selecionei umas 7, 8 quadrinhos assim para continuar comprando, né? Assim, destaque mesmo que eu tive, sei lá, do mês pra cá, foi o Real, aquele mangá de cadeirante, né? Que, assim, eu não vou comentar hoje aqui, porque eu não lembro o nome de personagem nenhum. Eu trabalho no RH, então, assim, se eu começar a decorar nome de personagem, eu não... Enfim, eu esqueço até meu próprio nome. O último que eu li, assim, realmente, da semana pra cá, que eu achei... Nossa, tipo, não esperava. O que acontece? Eu devo ter comprado na pandemia uns 600 mangás, então... Eu tive que reorganizar aqui minha biblioteca, né, as estantes e tal, e achei 3 volumes do Mangá Prophecy, que a JBC lançou lá em 2014, bem antigo. Eu comprei nessas republicações, né? Eu não sei se foi estoque que eles estavam tentando desovar na banca e tal, mas assim, eu consegui completar na banca. Na época, assustadoramente, o preço era R$13,90, mas é papel jornal, né? Mas mesmo assim, R$13,90 na época era o minimamente justo, né? Então, o que conta a história desse Prophecy? Tem um cara com um jornal na cara, só com um buraquinho assim do olho
e apontando o dedo para quem tá olhando, né? O que acontece? Ele é o que se convenciona a chamar no mundo real aqui nosso de cyberterrorista. Eu não acho que ele é mencionado dessa forma no mangá. E o que ele faz? Ele tem um YouTube específico lá do Japão, eu não sei se ele existe exatamente com aquele nome, que é até um nome engraçado, e ele anuncia que ele vai fazer um justiçamento, não seria um linchamento, né? Que linchamento teria que ter mais de uma pessoa, mas porque a pessoa cometeu alguma babaquice. Então, exemplos que ele dá ao longo do primeiro volume. Tem uma mulher que é abusada, aí no comentário o cara fala assim, mas que roupa que ela estava usando? Ela mereceu, então o cara vai atrás, tipo, a pessoa não pode falar um negócio desse, entendeu? Teve um outro caso, mas um ou outro caso é mais elaborado, porque a polícia vai atrás dele e tal, mas tem outros casos também mencionados, porque assim, o mangá ele é permeado de, como se fosse prints de tela das pessoas comentando e botando pilha. Que o mote central desse mangá é justamente o que ele chama o tempo todo no mangá de Warframe, né? Que é aquele efeito manada do pessoal, isso mesmo, tem que meter porrada mesmo. Então nós sabemos que, com certeza, isso já existia lá em 2012, quando o mangá foi feito, mas assim, eu acho que nunca se viu tanto linchamento, cancelamento, né, em redes sociais Hoje em como... dia hoje em dia isso tá no auge, né? Exatamente, né? O pior, assim, por conta desse grupo anti-vacina aí, eu não consigo nem ler mais comentários, sinceramente, de Facebook, Nossa. não tô mais no Twitter, porque a pessoa também, até para fake news, ela tem que pensar um pouco para caber naquele espaço ali dos caracteres, né? Então, eu tenho bloqueado muita gente, já bloqueei pessoal até do meu grupo do WhatsApp, pô. O pessoal começou a ficar falando merda, enfim, não sei se pode falar palavrão aqui, mas enfim. Pode. Pode falar palavra nesse caralho. Que Então, isso? outros casos que, só para mencionar assim, o tipo de caso que ele envolve, porque assim, não necessariamente ele vai matar a pessoa, mas ele vai, tipo, se vingar. O que ele faz? Ele mete um vibrador nesse cara aí que falou que a mulher merecia ser estuprada e tal, entendeu? Tem um outro caso de um entrevistador que ele fica zoando o cara que tava desempregado e por que ele ficou desempregado não sei quantos anos. A vida do cara às vezes não foi fácil dele ter ficado desempregado. Teve outro cara que fez uma receita de barata para sacanear o restaurante que ele trabalhava, e aí o cara, pô, isso é uma sacanagem. E aí o pessoal botando pilha. Só que assim, a polícia, no caso, é uma equipe recém-criada no mangá, equipe de crimes cibernéticos. Tem uma delegada lá, que é a gostosona lá, e aquela equipe em volta dela para investigar. O legal do mangá é que assim, ele chega ao limite dos termos técnicos assim que eu não entendo nada de informática, de captura de dados, de rastreio nem nada. Não chega a ficar chato, né? Mas ele chega a usar termos assim que acho que o japonês talvez esteja mais acostumado aos termos técnicos, tá? Até porque a tecnologia de internet mais desenvolvida lá e tal, né? Então, assim, só para mostrar como é que eles fazem o caso, a investigação no começo, é aquele caso de personagem orelha, né? Que tem alguém, tal coisa, a gente pega as pessoas criminosas de tal forma e tal, então eles acabam pegando um cara que faz pirata de jogo, sabe, aquele memory card de ROM, de jogo, e eles pegam um cara, e eu fico assim, tipo, eles estão pegando um peixe tão pequeno no mangá, não faz muito sentido, acho que o autor só colocou aquilo ali para exemplificar, né, eu não sei se eu cheguei a falar o nome do autor, é Tetsuya Tsuitsui, ele faz o roteiro e o mangá, pelo jeito aqui, né, porque só tem o nome dele, enfim. Normalmente os mangakas, eles são responsáveis pelo roteiro e pelos desenhos, né? Não, são poucos os que é uma equipe, né? Que é um desenhista diferente de um roteirista, né? Eu até pesquisei aqui, não achei nenhum outro mangá assim de renome desse autor, não. Ele tem sim, tem o Duds Hunt, tem um outro aqui que eu perdi o nome agora, que também é assim um nome só, mas ele não teve assim eu achei semelhante a alguma coisa assim, tipo, eu já ouvi esse nome, mas é porque esse Tsutsui é o mesmo sobrenome do ator que fez o Jiraiya, que tá direto aqui no Brasil, né? E o do Jiraiya é Tsui Tsui, esse é Tsutsui. Aí eu achei parecido o som só, mas confundi, não tem nenhum gibi maior dessa. Aqui é o Manhole, que tem uma capa bem estranha.
Aliás, a capa desse Prophecy também é bizarra, né? O cara tá com meio que uma máscara de jornal. É um jornal que ele usa? Bom, parece um jornal com os buracos ali na capa, né? Um grupo assim simbólico do que tá acontecendo. Essa parte que eu não entendi direito o porquê, eu achei panfletário do autor ter colocado isso, porque ele coloca meio assim, dando a entender no mangá que aquilo ali é tipo racista e justificado pela cultura do Japão, tipo, está correto, tanto na delegada quanto no próprio, não no grupo, né? O grupo como se fosse o errado, pelas falas que eles utilizam, e pelo terrorista, que é o pessoal lá do Greenpeace, que é o Sea Guardians, que eles falaram que determinada região lá, cidade do Japão, mereceu a tsunami lá, a tragédia que aconteceu, porque era uma região do Japão que caça baleias. Então, aí o cyberterrorista, que é para fazer essa justiça torta na cabeça dele, é como se fosse um justiceiro lá, super-herói da ocidental, né? Do jeito torto dele, de fazer. É como se fosse um que quer do mal, vamos dizer assim, né? E tá atrás deles. Então, a elaboração de como é que eles tentam pegar o cara e o cara fugindo, porque assim, ele só entra em lan houses lá. Não é lan house, não, tem um termo lá exato. Eles botam uma trava, uma senha que é tipo muito criptografada, então eles não vão pegar o cara, mas eles começam a deduzir pela imagem que o cara solta lá no YouTube japonês. Ele está com essa roupa e aquele fundo é de determinado jeito, entendeu? Ele só pode estar naquele restaurante, mas conseguimos rastrear até a cidade, mas a cidade não tem esse restaurante. Enfim, eu acho assim, a investigação nível CSI, assim, bem elaborada, tem as inserções de prints de tela, né, de termos técnicos de informática e tal, de como é que eles... E assim, a cada caso que a polícia, essa equipe vai investigando eles percebem que os likes vão sendo o não gostei diminuindo para o mais gostei ser quase 100%. Então o pessoal tá caindo na pilha por esse justiçamento social que esse cara tá fazendo. Entendeu? Aí tem um ponto lá em que explica tipo, a origem do personagem, em que você entende a lógica de por que ele tá fazendo aquilo ali. O porquê ele fez, tipo, a causa, né? Não o efeito. O que ele quer fazer aquilo ali, eu acredito que isso só esteja no final do segundo, que eu tô no meio do segundo, e indo pro terceiro, né? Que já é concluído. Eu acho que se esse mangá ele tivesse mais volumes, claro que pela forma como o cara elaborou o mangá, não tá assim, se estendendo muito nem se importando muito, na minha opinião. Mas assim, talvez fosse o caso de fazer como é que chama? Procedural. Ser um mangá longo e vários casos que o cara tivesse que resolver, entendeu? A equipe lá da gostosa lá da Erika Yoshino, que é a chefe. Ela dá umas tiradas de umas frases interessantes. Eu até peguei uma aqui que ela cita quando ela está falando sobre essa mudança de perfil de resposta e dos fãs das pessoas que estão cometendo esse tipo de... No caso, aquele cara do Ron lá no começo, né? Que é aquela memória de jogo. Ela fala sobre linchamento. É comum na internet um comentário infeliz dito como brincadeira acabar gerando uma indignação pública desproporcional. Aí tem linchamento na rua mesmo. Tem os jornalistas que ficam inventando mentira. Tem um político que começa a ameaçar controlar as mídias, que, tipo assim, se todo mundo só entrasse na internet com um ID específico que desse para pegar aquela pessoa, o crime diminuiria, ia ter menos hacker e tal. E aí o que acontece? Pouco antes, tem uma situação que eu não vou dizer aqui, mas assim, que explica-se totalmente, quer dizer, esse político já tinha aparecido antes. Então ele vai ser chantageado, ele vai ser objetivo de vingança do cara, obviamente, né? Do homem ou dos homens jornal, né? Então é um jogo de gato e rato, assim, que eu achei bem elaborado. É como se fosse um Death Note cortando a parte da mística, da mágica lá, daquela... Porque assim, o Death Note provavelmente é, sei lá, um top 5 mangás bem escritos, assim, complexos que já foram feitos, né? Mas eu acho que o autor, ele foi muito... Ele é meio que 171 no que ele tá fazendo, porque ele chega no beco sem saída do roteiro e ele, vou inventar novas regras do Death Note, que não tinham. Não estava explicado antes. Não, Death Note eu concordo com você até a metade ali do mangá, né? Que quando tá tendo aquele embate ali do Light com o L, né? Tem aquele embatezinho ali no começo. Mas do meio pro final o negócio degringola de um jeito que acontece isso, mas eu sabia que ia acontecer isso, então eu já fiz isso porque eu sabia. Não, mas eu sabia que você sabia que eu sabia, e ficar aquela coisa rocambolesca que aí fica meio esquisito do meio pro final. Mas eu concordo com você
até a metade do Death Note é redondinho. Ô, Marcos, Então- eu ia comentar justamente isso, porque também gosto muito de Death Note, mas tem um ponto ali que chega que é mais ou menos quando aparece aquela menina também, esqueci o nome dela, que fica enrolado demais. Eu acho que foi paixão pra alongar mesmo o negócio. E eu ia comentar justamente isso. Que bom, Luiz, que só tem só tem 3 volumes e não entrou nessa parte procedural, porque é muito fácil o escritor acabar alongando por conta do sucesso e ficar nessa coisa desse jogo de gato e rato e inventando coisa em cima mesmo. E aí me perdeu. Eu não terminei Death Note insistindo coisa assim. Eu li uns 80% do mangá, mas o último não deu. Não deu mesmo. Calhou também foi ser na época que eu me mudei e eu pegava emprestado de um amigo. Não fui atrás dos scans depois. Não, o Death Note eu acho que ele tem que ser. Assim, cansa, né? Mas é melhor ele ser lido, tipo, direto. O pessoal fala muito que depois enfim, da metade ali que determinado personagem morre, que também não quero dar spoiler, que quem não leu, né? Enfim, acontece lá a morte dele, coloca um outro personagem fazendo meio que o mesmo papel. E assim, eu acho esse segundo cara mais inteligente que o primeiro. Assim, em termos do que ele tá planejando, mas é aquilo. É um Deus Ex Machina que o ator fica botando, né? Porque ele tem que fazer a parada de escada, o degrau cada vez maior, né? Tem que ser uma coisa grandiloquente. Aí é aquela coisa tipo Game of Thrones, né? O final, eu gosto do final do Game of Thrones, tá? Não crucifique. Que eu achei coerente lá, porque claramente dava pra ver que aquela mulher era maluca desde o começo. O pessoal que ficava passando pano pra aquela mulher lá, a Daenerys, como se ela fosse a salvadora. Enfim, mas assim, o final é meio que tipo, era isso? Tipo, sabe, o final do Death Note sei lá, muito. Não sei se o cara não teve tempo pra pensar. E também é aquela coisa, né? Todo mangá é 9, e aí o final é 7,5. Ou, vamos supor, 8. 8 é bom, mas, pô, tu tá lendo uma parada que, assim, era uma das melhores obras, quadrinho ou livro que eu já tinha lido na vida. E olha que eu li muito livro clássico de Dante, Dostoiévski da vida. Então eu falei, nossa, isso tá muito elaborado. Eu me considero uma pessoa muito inteligente. Eu li centenas de livros policiais, li a Agatha Christie inteira. Tinha vezes que eu tinha que voltar a ler 5 vezes pra entender o raciocínio rápido que o cara tava tendo no mangá. E aí no final, era isso? Tipo, sabe? Não fez sentido o que ele fez ali. Agora, voltando para esse daqui, esse Prophecy, eu particularmente gostei bastante da premissa. Agora, essa daqui, quando ele foi lançado, era de uma época que eu desconhecia quase que totalmente o mangá e principalmente as publicações da JBC, porque, não sei, não era pelo menos na banca lá do meu tio, não saía ainda alguma coisa da Conrad, que eu acho que nessa época ainda tinha Conrad, e saía alguma coisa da Panini, mas da JBC eu via pouquíssima coisa na banca do meu tio, e isso aqui passou completamente despercebido por mim, eu não tinha nem noção do que era isso daqui, e pela tua descrição da sinopse, isso aqui parece ser muito interessante. Vou até atrás para ver se eu consigo por meios lícitos ou não tão lícitos assim para ler os capítulos, porque eu me interessei, gostei. Como ele só tem 3 volumes, ele não tem tempo de ser ruim, entendeu? No que o cara já desenvolve, ele já acaba. Exatamente. Eu vi algumas resenhas antes de ler, e o pessoal tá dizendo assim que não gostou do final, mas não gostar do final não significa que o final seja ruim, né? Significa que só não tenha concordado. Sim. E assim, eu sei lá, eu não sei se eu sou uma pessoa muito tolerante a final ruim, ou eu entendo o que o autor... o autor quis fazer esse final ruim mesmo, e entendi. Entendeu? Então eu não sei se eu vou ficar chocado no final, porque assim, tá muito interessante. Assim, é uma coisa surpreendente, que eu simplesmente nem ia ler, tipo, tudo, como eu falei, eu peguei monstros de mangá número 1 novos, né, do que estão relançando. Mas eu peguei esse aqui porque só pra ver, entendeu? Porque talvez, sei lá, até desfizesse, botasse uma pilha mais pra trás e tal. Mas, assim, me surpreendeu. É um Death Note que deu certo, vamos dizer assim, né? Eu fiquei bastante interessado. Não sei se a JBC vai resolver relançar ou jogar no mercado alguma coisa desse daqui. Como só são 3 volumes, é até mais tranquilo, né, de ir atrás. Pô, se fosse um 3 em 1, saía num volume só. É uma maravilha. Pois é. Ia ser uma maravilha. Mas, ô Luiz, e agora... só me tira uma dúvida. Você gosta do final do episódio 9 de Star Wars? O episódio 9... Cara, porque do jeito que você tá defendendo até Game of Thrones... Não, o que acontece? Eu vi
todo filme ruim, eu vi o Venom, se não me engano, eu vi o Venom no cinema. Até filme ruim no cinema fica bom. Então, como eu vi o Star Wars 9 no cinema, tem esse filtro de aceitar qualquer porcaria, né? Mas assim, chega a ser constrangedor. Eu não vi ninguém falando, não, que nem no final lá. O final mesmo, aquele final, aquela frase lá no final, né? Aquilo ali meio que até eu fiquei meio puto na hora que eu tava vendo. Mas assim, eu acho o 8 sensacional. Que é o quebrador de tradição ali, né? Tirando a parte que ele fica bebendo leite azul lá, leite verde, sei lá. Não, o Luke. leite mofado. Então, mas o 9, sinceramente, eu não comprei. Eu acho que eu não comprei nem o quadrinho da Panini do 9, se é que saiu, acho que não comprei. E nem comprei o DVD que eu lembre. Sabe, o negócio é fingir que não existe. Realmente não gostei, não. Mas assim, tem muita coisa de final ruim que eu gosto, cara. Eu tô vendo. Eu mas até brincadeira. Hoje, cara, eu assisto Fear the Walking Dead, cara. Eu assisto Walking Dead até hoje, tipo, e gosto, entendeu? Tem isso, brigou comigo outro dia no Twitter porque eu critiquei o Walking Dead até, né? Não, mas Walking Dead eu larguei também. Não consegui, não. Uma coisa interessante é isso, às vezes aparecem uns mangás aqui que passam batido pela gente, a gente vai saber anos depois. Esse Prophecy, eu fui olhar a capa aqui no Guia dos Quadrinhos e me bateu alguma coisa assim, eu vi isso em algum lugar, não sei quando, mas assim, não me instigou a comprar por algum motivo. Foi de 2014. Pois é, então já tava aqui em Recife, isso em alguma banca aí, mas acho que não me instigou. É tipo um que eu também já comentei aqui, a gente já falou dele, que é o Opus, que são 2 volumes só, tem uma metalinguagem muito legal, ele tem uma história bem complicada de final, porque o gibi, o semanal, né, que estava sendo publicado, aquelas coletâneas que saem lá no Japão, foi cancelada, então o que a gente tem aqui é o rascunho do final só, e que acaba funcionando por conta da metalinguagem sobre o cara é um gibi sobre um mangaka que entra na própria obra. Então você acaba, o autor, né, acaba fazendo essa camada extra ao rascunhar, ser só um rascunho final ali, não ser uma obra acabada. Eu adoro, do Satoshi Kon, lembrei agora o nome, que também é mais ou menos dessa época aí, não um pouco mais pra cá, 2000, que eu gosto muito. Muita gente não conhece, o pessoal vê às vezes assim, é 2 volumes só e passa batido. O All You Need Is Kill também, que foi uma das bases do filme do Tom Cruise, né, No Limite do Amanhã. Eu tenho um volume único aqui, saiu antes em 2 volumes só. Isso. Esse aí é muito bom. Muita gente também. Esse é muito legal. Esse é excelente. Eu acho, inclusive, que é interessante como foi feito, que ele não adapta necessariamente o mangá, mas você vê que, além de ter os elementos similares, né, pode ser uma outra história acontecendo naquele universo ali. O mangá é muito menos pretensioso de resolver a história toda e acabar com o loop. Aqui não é isso. É usar o conceito do loop, né, e explorar aquilo narrativo. Eu gostei muito. E eu sou fã de mangá maluco, né? Então. É verdade. Então, vou tentar ir atrás desse gibi. Luiz, você pode ler o Gigante, que o Marquito tá sempre propagandeando aí, você vai gostar também, que é tão louco quanto esse aí. o da mulher gigante? Esse daí mesmo. Atriz pornô gigante. Não, mas eu acho que eu só não peguei sensacional. Esse, eu não tinha certeza se tava relançando porque assim, eu já fiz um erro pegando o Beastars do 1 ao 5, eu acho, sendo que do 6 ao 10 tipo, tá esgotado. Então eu tenho um buraco aí, vou ter que ler em scan, porque... Isso é normal, isso acontece. Bom, eu vou falar do meu gibizinho, que eu quero retomar um que a gente falou aqui já também, a gente falou quando saiu a edição 1, depois falamos quando terminou o primeiro arco, e agora a Panini terminou de publicar o segundo arco, mini arco, né, que é uma historinha em 2 partes, e vai começar agora o segundo grande arco, né, mas eu já li, que é o Thor do Donny Cates, que eu li essa história em 2 partes, que é quando cai o martelo lá em Broxton, né, que durante muito tempo foi onde Asgard ficou aqui na Terra, né, ficou ali, porque o Thor, depois que ele se tornou o rei de Asgard, ele tá tendo um problema com Mjolnir, né, ele tá mais pesado para ele segurar, enquanto todos os outros conseguem levantar o martelo com mais facilidade, né? Então teve essa história em 2 partes, que ele mandou o Mjolnir para a Terra
e aí tem aquele mesmo esquema que a gente viu no filme do Thor, né, de fecharem ali o lugar, porque estão tentando, caiu aquele objeto, e o Thor ele faz uma brincadeira com o Tony Stark, né, que no começo do arco, do começo da passagem lá do Donny Cates, o Tony Stark sacaneia com o Thor, né, escreve um negócio no martelo quando o Thor manda o martelo pra terra, e quando volta pra Asgard tá escrito no martelo, o Thor fica meio puto, e nessa o Thor retribui e escreve o número do telefone do Tony Stark no martelo, né? Então qualquer um que chegasse lá ia ter o número do telefone particular ali do Tony Stark para poder ligar. E é uma história assim bem bacana, uma história curtinha, desenhada pelo Aaron Kuder, muito bem desenhada por ele, e mostra o Loki levantando o martelo, mostra um morador ali de Broxton que levanta e fica com o poder do Thor, né? Então tem uma briga ali no meio. Eu achei uma história bem bacana, bem divertida, assim, um pouco diferente do Thor, mas que foi só um aperitivo para o arco seguinte, que é o arco que está começando a sair aqui no Brasil. Então, se você ainda não leu essa história, se você está acompanhando o Thor pelo que está saindo aqui no Brasil, então eu te aconselho a pausar esse podcast agora e deixa para ouvir quando você terminar de ler, que é o Prey, que aqui deve ser traduzido como Presa, que conta, mostra a volta do Donald Blake, né? Mas um Donald Blake um pouco diferente, né? O Donny Cates, ele meio que dá uma retconeada na história do Thor com o Donald Blake, né? Ele mostra que o Donald Blake, na verdade, é meio que um construto do Odin, né? Ele não era uma pessoa que achou lá e acaba tendo o poder do Thor, né? Ele foi um construto que o Odin criou para poder aprisionar o filho dele, para aquela história clássica, né? Ensinar humildade, aquela coisa toda pro Thor. E aqui tem um lance meio Capitão Marvel e Rick Jones, né? Não o Capitão Marvel da DC, o Capitão Marvel da Marvel, né? Que eles meio que trocam de lugar. E aí o Donald Blake, ele fica numa espécie de limbo, num mundo criado pelo Odin, para que ele, enquanto o Thor tá na Terra, né? Enquanto o Thor assume ali o corpo. Só que há quantos anos que o Thor não bate com o martelo no chão e se torna o Donald Blake, né? Então, eu achei interessante isso que o Donny Cates faz, que o Donald Blake, ele fica ali, ele acaba percebendo que ele tá numa espécie de limbo, e ele tem a noção da passagem do tempo e meio que enlouquece, né? E aí ele faz lá um subterfúgio, ele consegue fazer com que o Thor troque de lugar com ele novamente, e quando ele troca de lugar, ele simplesmente quebra a bengala, e para nunca mais trocar de lugar com o Thor, né? Só que ele tá adquirindo poder de alguma maneira, né? Então ele vai atrás de todos os personagens que têm o poder de Thor, que já foram Thor. Então aparece o Bill Raio Beta, aparece o Throg, né? Que é o sapo Thor, aparece a Jane Foster, que hoje é Valkyria, né? Então, mas ela teve o poder do Thor. E eu achei uma história assim super interessante. Essa passagem do Donny Cates pelo Thor tá sendo muito bacana. Ele vai assumir agora o Hulk, né, com a saída do Al Ewing. Eu não sei se ele vai continuar no Thor. Ele vai continuar no Thor, ou Maurício? Ele disse que não tem planos de deixar o Thor, não. Mas ele também disse isso do Venom, né? E de repente ele saiu. E aí esse segundo arco, ele volta o Nick Klein, né, pros desenhos. E tá, assim, eu achei muito, muito bacana esse arco. Já terminou esse segundo arco, né? Esse arco Prey lá nos Estados Unidos. E aí ele tem mais uma historinha curta, né? Que eu ainda não li, que é ele meio que acertando as contas com o papai, né? Acertando as contas com o Odin. E até agora, todo esse arco toda essa passagem do Donny Cates pelo Thor tá assim muito bacana e bem diferente, né? Que ele começou usando o Thor como arauto do Galactus, né? E agora trazendo o Donald Blake dessa maneira diferente.
Eu acho que é uma sacada bem legal isso de trazer de volta o Donald Blake desse jeito, né? De você imaginar que o cara enlouqueceu lá, não ter direito a uma vida normal. Eu tenho uma bronca só porque a gente teve acho que foi o Matt Fraction. É isso mesmo, ele. No finalzinho da fase dele no Thor, ele deixa o Donald Blake maluco. Ele acaba se tornando a serviço da Encanto. Fica só a cabeça dele lá e essa cabeça dele é expulsa lá para um inferno, né? Para um dos infernos nórdicos lá. E agora o Donald Blake aparece como se sempre tivesse estado nessa outra realidade, né? Como você bem lembrou aí, o Capitão Marvel ia para o microverso. Quando é o Marvel com o Nick Jones, eles trocavam com a zona negativa, acho que é isso. Isso. Aquele. Eu não sei o nome, esqueço. O cara que era o Thor civil na época do Dan Jurgens também não era um construto? Acho que era também. Não. Ele é um. É o Jake Olson, né? Jake Olson, é isso mesmo. Ele era realmente um ser a pessoa humano que normal. existia. Ah, tá. Ele e o Eric Masterson, que depois vira o Trovejante. Né? E morre. E o Jake Olson também morre no final das contas. Na verdade, o Jake Olson morre no momento que o Thor chega na Terra. E aí ele usa o corpo do Jake Olson e se mantém vivo, né? Acaba se tornando um simulacro mesmo, mas ele não é criado como um simulacro. Ele acaba virando o simulacro do Thor, porque o Thor usa o corpo dele, por assim dizer, pra honrar a vida dele, né? Porque eu acho que o Jake Olson tinha namorada, acho que ele tinha um filho também, ou é o Eric Masterson. O Eric Masterson, eu sei que o Eric Masterson tinha filho que até aparece naquele Asgardianos da Galáxia, né? Isso. Que ele é o novo trovejante, né? Que ele é o novo trovejante, que é uma história bem legal, apesar de não gostar daquele visual, não. Mas ficou legal, inclusive aquele Asgardianos da Galáxia é um belo gibizinho, é do Cullen Bunn, que não costuma fazer coisas muito legais não, mas foi um bom gibi, teve vida curta, mas teve coisa boa. O famoso cu de bunda, né? Cu de bunda, é. Pelo apelido você já imagina o quanto a gente gosta dele. Esse visual que vocês estão falando nessa fase do Donny Cates ainda é aquela ET do Star Trek ainda, aquele visual do Thor? Não, pelo menos depois desse primeiro arco dele bem paquita, né, com aquele platinado, né, ele voltou ao visual mais que a gente tá mais acostumado do Thor. Não sendo aquele visual da fase dos Straczynski que tá ótimo, né? Aquilo ali já me cansou, que assim, todo boneco que fazem do Thor é naquele visual dos Straczynski. Dá não. Não, aquele visual é meio esquisito. Eu gostei da coisa da runa, né? Ele tem o Thor, agora tem uma runa uniforme lá, criticado. Eu acho que o Nick Klein, até falei isso na coluna, falando que esse gibi agora, esse outro, até acertando as contas com o papai, como você falou, mano, é de um outro desenhista, é do Bandini, se não me engano, e ele é bom, mais perto do Klein. O Klein, você pega ali o comecinho, a gente comentou isso, ele desenha a cabeceira da mesa, assim, né? O Thor tá sentado, as cadeiras, tem os corvos do lado, no pé da cama do Thor tem uma cabeça de bode esculpida. Então, assim, tem muita coisa da mitologia mesmo. E são detalhes que casam muito bem. Eu acho que é um casamento, assim, guardado as devidas proporções, mas no mesmo nível do que o Walter Simonson conseguiu com a arte do Klein ali. O Klein estava sendo desperdiçado no Deadpool, o personagem Marvel favorito do Marcos. Mas Absurdo, que absurdo. Agora ele tá num gibi grande que é do tamanho do talento do cara mesmo. Gosto muito. E tem várias sacadas legais. Esse arco, inclusive, do Prey, né? A gente não sabe como é que é traduzido aqui. Vão traduzir como acossado, quer ver? É, verdade. Não, depois daquela tradução de Batismo de Fogo, que os caras fizeram um negócio bizarro no Esquadrão Suicida do Ostrander, né? Acho que é julgamento pelo fogo, uma coisa dessa, assim. Foi o mais literal possível. Pra que quando você já tem uma expressão consagrada, né? Batismo. Mas enfim, sendo a Panini, a gente espera qualquer coisa. Esse arco liga diretamente com a mini do Bill Raio Beta, desenhada e escrita pelo Daniel Warren Johnson, que a gente também adora aqui, né? Fez o Mulher Maravilha Terra Morta e tudo, por conta da situação que o Bill Raio Beta tá, que ele tá sem o martelo, né? O martelo dele foi quebrado no primeiro arco do Cates, Rompe Tormentas. Stormbreaker é para você que chegou agora e conheceu a Marvel pelo MCU. O negócio é Rompe Tormentas. E o Cates está amarrando as coisas bem legais com os personagens que estão lá, com os personagens que aparecem na história, como a própria Valkyria também, que está com uma mensal dela e tudo mais. Inclusive é uma nórdica, uma mulher nórdica que escreve o gibi da Valkyria. Pelo nome dela, ela é descendente mesmo lá.
É muito legal o que o Case tem feito. Pra mim já é fase clássica do personagem. Assim, o Ion tem altos e baixos, ele deixou a marca, mas eu já gosto mais desse Thor que o Cates está escrevendo. E sou suspeito, porque eu sabe que eu gosto do Cates, mas ele tá fazendo boas histórias. Esse arco mesmo tem várias sacadas legais. Assim, a cada finalzinho de edição ele tem um gancho pra próxima que você quer ler logo a próxima. Quando o sapo Thor, né, o Trog aparece mesmo, ele chega assim, você tá achando que é fácil só porque eu sou pequeno? e, e tem umas sequências muito boas de luta. O Theog mesmo quando luta, pô, é divertidíssimo. Muito divertido. Você lê o gibi dando risada assim, mas não é de comédia, é divertido mesmo. Na essência da palavra. Eu particularmente tô gostando muito dessa. Não, o Thor nunca foi dos meus personagens favoritos. Eu tentei ler da primeira vez o Thor, a primeira fase, né? O começo do Thor do Jason Aaron não me desceu. Eu tô dando uma outra chance agora com os encadernados. Realmente, lendo de uma vez fica um pouco melhor, mas eu particularmente gosto mais da Thor Jane Foster dele, né? Da famosa Tora dele, do que lá ele, né? Do que a primeira parte do Thor. Mas assim, esse Thor do Donny Cates para mim é muito melhor do que o do Jason Aaron. E é bom dar aqui um follow-up, né? Porque a gente falou da primeira fase, tínhamos que falar agora da sequência dessas histórias. Na verdade, seja dita, o comecinho mesmo desse Thor, do Ion, é bem legal. Ali, os 3 primeiros encadernados, que é o Carniceiro dos Deuses, ali até mais ou menos a Liga dos Reinos, eu gosto muito, que é com o Esad Vibi que desenha mais, mas depois oscila demais. O comecinho da Thor, a Thor, né, lá ele é muito bom, aqueles 2 primeiros encadernados dela ali, que revela que é ela e tudo mais, mas pô, essa última fase mesmo, com o Mike Del Mundo, que puxa muito pra piada, eu acho que ele perde a mão completamente. Um personagem completamente diferente que ele começou a escrever, e não é porque ele mudou, ele evoluiu, se tornou maduro, não. Não tem justificativa. Ele resolveu aloprar mesmo, meteu o louco. Só comentando aí que o meu personagem favorito é o Thor, só pra comentar, aquele quarto encadernado, que é com o Malekith. Eu já sou traumatizado pelo Malekith, que o cara quase me bateu quando eu tava comprando o boneco do Malekith numa loja, né? Enfim, essa é a história que depois eu conto. Porque eu vi porque a loja tinha 2 lojas no shopping, entendeu? Eu fui no outro lugar, aí o cara ficou puto, o cara era da mesma, né, do quiosque e da loja. Aí ele falou, por que tu não comprou na outra? Me arrastou pra eu comprar no quiosque. E eu fiquei assim, eu só queria o boneco. E aí eu falei, não é porque ele tá me distratando que eu vou deixar de comprar o boneco, eu quero comprar o boneco. Aí comprei, nunca mais, nem sequer cheguei perto desse quiosque, entendeu? Pensei até em me anunciar pra franquia, mas ele ia saber que era eu, né? E eu frequento muito aquele shopping. Enfim, voltando, esse 4º volume aí do Malekith é péssimo. Meu Deus, assim, muito ruim, muito... Meteu uma política ali que ele não soube desenvolver. E assim, a Guerra dos Reinos, meu personagem favorito da Liga dos Reinos, né? Eu, assim, ou seja, não, acho que era antes, cara, era no 4º lá no começo mesmo. Aquele Lomada Branca. Mas assim, e a Guerra dos Reinos, propriamente dita, como eu falei, meu personagem favorito é o Thor. Tipo, qualquer porcaria que eu lesse do Thor, eu ia gostar. Tirando aquela roupa do DC vs Marvel ali, que aquele também é complicado aquilo ali, né? Eu não consegui ler, cara. Sei lá. O Jason Aaron realmente oscila, mas assim, se fosse pra ele sair dos Vingadores, eu aceitava até ele voltar pro Thor escrevendo o que fosse, né? Tá difícil. Não, eu gosto muito desse comecinho, como eu falei, até esse da Liga dos Reinos. Eu acho que a Guerra dos Reinos, toda aquela preparação tem coisas boas. A história do Thor da Guerra mesmo, que a gente descobre depois que é o Volstagg, não é mais spoiler essa altura, pelo amor de Deus. É um belo gibi, mas ele entra em algumas coisas bestas assim, sabe? Tipo, você tinha um Curse, né, que é aquele personagem lá da época do Simmons, não sei se é questão do Simmons ou veio de antes, mas pelo menos a gente conhece muito dessa fase do Simmons. Aí ele faz uma Curse mulher. Aí você tem como é o nome? O Surtur. Aí ele vai e coloca a Cindy, que é a filha do Surtur, né? Tem outro personagem também que vira mulher. Só faltou o Destruidor virar mulher também, né? Virar Destruidor. Não tô dizendo que sou contra, porque tá botando mulher, tá acabando com o meu gibizinho. Longe disso. Quem ouve a gente aqui sabe que não é a nossa postura mesmo. Mas acabou virando o criador do curso piada é o recorrente. Simonson. É o Simonson mesmo, né? Isso.
Pronto. É que parece que virou uma piada dele, né, no Van, assim, de transformar todo mundo em mulher. Botou a Thor mulher, aí botou os personagens femininos tudo. Tipo assim, "Ô, é mulher e só vai bater em mulher também, sabe? Até o Magog, né, eu banquei na época no Twitter, assim, daqui a pouco vai ver a Woman Gog pra, pra ela bater numa outra vilã. Achei isso desnecessário, assim, dele, mas também é injusto a gente criticar um One que terminou já, que uma porrada de edição, não dá nem pra gente saber, porque toda hora renumerava aquela. Com o Van do Cates, que tá começando agora, tem 18 edições, se não me concordo, mas o que eu tô falando é de sentir a coisa e achar que, a não ser que dê tudo terrivelmente errado, o Cates pode desandar ali. Ele não desandou no Venom, eu gosto muito. Acho que o problema ali é ter colocado muita saga, não precisava ter saga Rei de Preto, precisava ter Carnificina Absoluta. Ele se perdeu no massa velho nisso, sim. Mas o positivo supera o negativo. Não é o que a gente vê na segunda fase do Iron, do Thor mesmo. E agora em Vingadores, então, né? Pelo amor de Deus. A galera que fica, mangá é uma merda, e tem que defender os Vingadores do Iron. E aquilo ali é um shonen de lutinha que não tem mais pra onde ir e ele tá esticando ao máximo e acaba prejudicando os personagens. Eu dou muito ponto para os escritores que estão conseguindo tirar leite dessa pedra aí que o Iron tá escrevendo nos Vingadores, tipo o Kieron Gillen, que tá nos Eternos e que tá amarrando com muita coisa que tá acontecendo nos Vingadores, até porque o Iron botou o cadáver de Celestial, botou as expedições dos Celestiais pra Terra relacionadas lá aos Vingadores e tudo mais. Pô, E agora tem que... mas pra tá tão ruim, o Aaron só deve ter lido os Vingadores do Bendis, né? Pra ter essa experiência. Não, porque... Olha que considerando que o próprio Bendis não leu nada dos Guardiões pra fazer os Guardiões, vai ver que o Iron também não leu nada. Não, porque, tipo, o volume 1, o volume 2 a gente ignora, né? O V1 dos Vingadores era uma consecução de mini arcos de personagens, que eram uns 10 personagens ao mesmo tempo, né? O tempo todo, tipo, não era uma coisa assim, era massa velha, mas eu tô falando, tinha um desenvolvimento de autor para autor, sabe? Assim, era uma coisa, como se fosse uma história de uma família mesmo, como se fosse um romance de formação, né? História de 300 anos de um grupo. Agora, do jeito que tá sendo feito, não dá não. Não, eu lembro quando a gente gravou, falando de saga do Korvac, lembra, Marcos? Que Sim. a gente comentou que é todo mundo muito grosso naqueles Vingadores ali daquela época. Todo mundo dando pagação em todo mundo. O Capitão América só faltava mandar tomar no cu. Assim, se preocupe com seu treino, pai de falar merda aí pra treinar, que não é da luta. É Jim Shooter, né? Jim Shooter é assim mesmo, ele era meio grosso mesmo. Não, eu comecei a perceber isso naquela coleção histórica. E tinha os volumes dos Vingadores, já tinha algumas histórias do Shooter e tudo mais, mas o Conway também coloca um negócio desse. Assim. Então, quando você começa a ver que o ritmo da coisa é esse, bem de novelão mesmo, você nem se espanta quando tem a cena da violência lá bizarra, né? Da Vespa apanhando do Jaqueta Amarela na véspera. E as passadas de pano todas as violências a minorias, a mulheres e tudo mais que tem nas histórias. Eu acho que é isso, né, senhores? Falamos um bocado de gibis, falamos de cinema, falamos de Vingadores. Luiz, quero agradecer demais a tua participação aqui. Fica à vontade, faz aí o seu jabazinho da sua página, de onde os nossos ouvintes podem te encontrar, além dos artigos que você, das listas que você já escreveu lá pra gente no Arte Final. Então, eu me encontro no Facebook, né, na página de erros. Eu tô retomando agora os posts, porque o home office estava me tomando praticamente 25 horas do dia. E o grupo de guias e ordens de leitura que eu tenho no Facebook também, que agora finalmente vou ter tempo para terminar uma série de leituras e que eu releio, né, se eu não li, toda a série para poder fazer o guia de leitura completinho e tal, pesquise muito o site. Então, é uma coisa que a pessoa vê, sei lá, uma imagem lá ela vai passar o olho 15 segundos na imagem, eu levei, sei lá, 4 meses para fazer aquilo ali. Então, toma bastante, tem uma série de coisas assim para saírem ainda. Uma série de guias também para sair no site, né, que tô passando de imagem para texto e texto para matéria. E é isso. Os links todos aí das páginas do Luiz vão estar todos aí no post, então vai lá, prestigia que realmente é uma pesquisa enorme, é um trabalho
imenso. Eu tiro o chapéu porque é uma coisa assim muito bacana que ele faz, uma pesquisa muito elaborada e vamos prestigiar aí o trabalho do Luiz, tanto lá no Facebook como no Twitter e algumas das matérias que ele fez lá no Arte Final que vão estar aí no post. E você, Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, e eu não quero fazer jabá não, porque eu não quero mais que me achem. Porque agora eu falo qualquer coisa no Twitter e aparecem uns malucos pra me xingar do nada. Assim. Um para-raio doido da Zorra. Então, me errem. Então é isso, senhores. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br